doutor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Estou muito satisfeito aqui de estar me encerrando as sessões das minhas vindas no ano de 2025, foi um ano muito profícuo. E lembrando, Júnior, que estamos completando 4 anos, completou-se agora entre novembro e dezembro, 4 anos do Rádio Vivo. O Eduardo Costa. Parabéns, é verdade. Eu achei que eram 3 anos, porque assim, tive esse privilégio de participar desde a primeira nova remessa, né? A nova etapa. Passou no estágio probatório, agora... Pois é, 3 anos já dá para assinar pelo menos um de acordo. Mas eu imaginei que fossem 3 anos, né? Aí Fernanda falou, você me perguntou, Fernanda, estão completando 3 anos? Eu falei, não, são 4 anos, a gente começou em 2021, né? Pensando que cada ano tem 54 semanas, né? Fora os períodos de férias, o período de impossibilidade, você multiplica 4 vezes 54, dá mais de 200 programas. Que, verdade, né? é verdade. Parabenizar aqui a Itatiaia, cumprimentando os ouvintes internautas e dizendo que realmente, do ponto de vista prático, a gente tem que ter noção do tempo, né? A gente às vezes enrola muito, passa, o tempo está passando rápido, mas às vezes é porque a gente não está utilizando, né, Elisa, o tempo da maneira adequada. Então ele passa voando, porque se a gente não observa, a gente nem tem noção. Então a consciência do tempo, gente, é muito importante, né? Lembrando que não podemos ficar pensando que tudo vai acabar um dia, porque vai mesmo, não podemos ficar pensando nisso, né? Mas não podemos esquecer disso também, né? Vai e volta, né, doutor? Conversa também em cima do muro, assim, ou fica contém claro, ou não fica. Não, você tem que ter a noção de que o tempo é limitado, que vai chegar um dia que nós vamos ter essa libertação de deixar o corpo físico e voltar ao plano espiritual, mas enquanto isso vão aproveitar, né? Eles vão desfrutar e vão agradecer a Deus a possibilidade de estarmos vivos. Doutor, eu tô encantado com o relógio do senhor. É a camisa. Encantado. Relógio. Olha esse relógio. É um relógio de madeira. De madeira. É artesanal. Ele funciona mesmo? O sujeito tem uma de onde fé, que é um esse relógio? artista, né? Daqui de Belo Horizonte? Daqui de Belo Horizonte. Olha Vou te que dar o interessante. endereço dele Mostra depois. ali na câmera pro pessoal ver. Mostra aqui, doutor. Nossa, que a câmera aí Quem tá no YouTube tá vendo, quem não tá, é um negócio feito de couro e madeira artesanal, uma coisa maravilhosa. É chique. É chique. Muito preciso. E pelo menos nos horários que as pessoas vão trabalhar, que esse horário de manhã e a volta do trabalho, eu acho que a gente tem que manter o mesmo número de ônibus, sabe? Eu acho que é preciso fazer isso. Por quê? Porque a cidade é grande, gente. É preciso assumir essa grandeza de metrópole de Belo Horizonte. E aí, doutora Luísio? Eu estava vendo, né, os números, né, os dados que colocaram. Eu achei interessante, porque diz então que diminui a demanda em 23%. Isso. E o número de ônibus, das linhas de ônibus diminui 8%. Então, proporcionalmente... Por esse número tá ótimo, não né? Né? Mas... Se fosse o emparelhado, né? Você diminui o consumo em 23%, diminui os 11% em 23%, aí não seria mais... Essa desproporção, essa proporção entre 23% e 8%, eu acho que ela é justa, né? Talvez os horários, sabe, doutor Luiz? Talvez o horário de pico diminuindo 8% ali, né? O número de pessoas sente. O número de pessoas é maior. Mas eu não sei, eu tenho a sensação que o primeiro dia é meio confuso, porque todo mundo é meio pego de surpresa, então vai pro ponto de ônibus naquele horário que estava acostumado, e depois, tem que sair mais cedo, porque, né, não tem essa quantidade de linhas. Né? A informação é fundamental, né, Júnior? Quando a gente tem noção, a gente não vai ter tanto desconforto assim, porque a gente foi informado e se adaptou a essa nova situação. O doutor Aloysio Andrade, inclusive, deu uma deixada de lado do paletó. Hoje ele não veio com paletó, não, porque o bicho tá pegando. Nem paletó, nem gravata, nem cachecol. Né? O vento a favor, né? Doutor, mas aqui, os extremos, ou sei lá, os excessos, tanto para um lado quanto para o outro, são muito ruins para o ser humano. Comida demais é ruim, comida de menos é ruim também. Calor demais é ruim, mas também o frio demais é ruim, né? A gente precisa de uma certa média ali, né? O que acontece é que a gente tem pouco costume de beber água se não tiver com sede. E muitas vezes a pessoa não percebe que ela está precisando de beber mais água, que ela está precisando de fazer essa injeção de líquidos, né? Injeção hídrica que a gente chama. Então são duas coisas, Júnior, que é importante a gente fazer sem estar com vontade, por uma questão de ritmo, de tempo, de horas em horas. Uma que é beber água e a outra que é urinar. Né? Quando você tem vontade de fazer xixi, é sinal que a sua bexiga está cheia, é sinal, Júnior, que já passou da hora. Então a gente, no caso da urina, rapidinho aqui, seria você acorda, faz a primeira urina do dia, aí em torno de 2h30, 3 horas depois, você deve ir fazer xixi, mesmo que você tiver sem vontade. Então o que acontece, Elias? Quando a bexiga está vazia, o rim funciona muito melhor. O rim, olha, que é um órgão da diurese, né, que quer dizer assim, que faz essa filtragem, ele produz um hormônio que é antidiurético. E quando a bexiga está cheia, ela manda uma mensagem para o rim e fala assim: o rim,
não cabe mais nada aqui não. Então você filtra só os sólidos, não cabe mais líquido. Então rim produz o hormônio antidiurético e aí a urina fica mais concentrada, fica mais escura e às vezes até com cheiro, porque concentrou muito. Então a cada 3 horas, em torno de 2 horas e meia, 3, temos que fazer um xixi, mesmo sem que estar com vontade, e temos que beber água. O volume de água por dia deve ser nessa faixa de 1,5 litro até 2. Né? É uma quantidade de água que normalmente a gente não bebe, Júnior. A gente só lembra de beber água quando você está com sede. Então, vamos organizar isso, tá certo, gente? Fazer um ritmo na sua vida, tanto da ingesta de água quanto da eliminação de água. Isso é fundamental. Eu não vou beber não, porque eu não sei se eu vou ter um banheiro perto quando der vontade, sabe? As pessoas que estão viajando nesse final de ano, tem muita gente que faz isso, né? Não vou beber agora, não, senão vou ter que parar toda hora. A gente para quantas vezes for preciso, né? Usa uma fralda. Artistas fazem isso. Aí, Júnior, você me lembrou uma coisa da minha infância. Eu via como maior vantagem sair de Belo Horizonte de carro e chegar no Rio de Janeiro sem ter feito nenhum xixi. Tá vendo? Aí depois, estudando na faculdade de medicina, vi que a maior parte dos casos graves de acidente é a perfuração da bexiga cheia. Aí a urina despeja dentro do peritônio, que é aquela região abdominal. Então, do agravamento mais comum que tinha isso, bexiga cheia durante um período de viagem, tinha um acidente e aí então complicava demais. Tem uma coisa importante, Júnior, que o intestino, ele é muito longo. O intestino nosso mede de 10 a 12 metros de comprimento. Gente, imagina o que é isso. 10 a 12 metros, 10 passos seus. E ele é cheio das vilosidades, das reentrâncias. Então, o que acontece? Percebeu-se na década de 70 que os Estados Unidos era o país no mundo onde mais tinha câncer de intestino. Quando foi se ver o que estava provocando esses cânceres de intestino? A moda do sanduíche, a coisa de comer rápido e de não perder tempo comendo, que é a mesma coisa que você está comendo e vendo celular, gente. Né? Tem que ser um momento de reflexão, tem que ser um momento de agradecimento, um momento de ficar com você mesmo, né? Então é importante se ter um volume alimentar, não para ficar gordo, não para ter uma obesidade, mas você tem que ter um volume para preencher o intestino, porque quando o intestino fica vazio, naqueles lugares ali aumenta a chance de você desenvolver um tumor. Então as verduras, né, a celulose que tem nas fibras, né, e esse volume que o feijão e o arroz dão, Júnior, que faz então com que o intestino tenha o que fazer a propulsão, que é o movimento então de fazer as fezes andarem, né? Então é importante que haja esse volume. E o feijão e o arroz, eles têm uma composição importante porque o arroz vem com carboidrato e o feijão vem com a proteína. Né? A família dos feijões, das leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, são muito importantes porque são fontes de proteína sem ser carne. Então é muito importante. O feijão com arroz, né? Se puser um pouquinho de farinha ali. Uma pimentinha, né, doutor? Arroz, feijão, angu, mole, fubá de moinho d'água, tá? Ovo pó também, mas eu pensei na carne moída, sabia? Uma couve picadinha. Nossa. Pode os dois. É a minha comida preferida. Pode os dois. E o zoiudo, você põe ele molinho assim, você quebra ele por cima, hein? Aquilo dá uma untada, né, doutor? Você tem que aprender a fazer uma carne moída de soja. Aí vai ficar bem bacana. Mas eu tô achando que eu já tô meio com fome. Acho que é por isso que eu tô pensando nesses pratos. Esse assunto, não é? Esses dias se aproxima, não é? Quer dar aquele golpe, sei lá, ganhou um chinelo, usou ali, tá? Não pode, né, gente? Tem que trocar também de forma. Cada coisa que acontece, Aloísio. Agora, um fato importante, interessante e acrescentante, Vanusa, aqui, muitas pessoas que vão trocar o presente que ganharam, acabam comprando uma outra coisa também. Porque tem esse golpe também, né? Você chega pra trocar e a pessoa fala assim, olha, esse outro que você escolheu, ele é mais caro. Ah, mas tem muito. É verdade. Nunca é mais barato. Mas acontece até um outro objeto que tem nada a ver com o que você ganhou, te desperta a atenção. Então é sair da loja, porque quem comprou, que deu o presente, foi a loja para comprar. Agora, quem recebeu não foi a loja. Então, essa ida aí atrai... Não, eu quero dizer que atrai mais vendas. Isso, é perigoso pro bolso nosso. Perigoso pro bolso. Isso é para esvaziar o bolso, né, Elias? Mas economia então, é bem bacana. E a vida, ela exige essa movimentação. Claro, né? claro. A vida é viva. Faz parte do comércio também, isso, né? O atendimento diferenciado. E esse ânimo, né, Elisa? Eu sempre falo, Ju, na frase do Fernando Pessoa, que fala assim, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo.
Quando a gente está mais otimista, quando a gente está mais animado, né, a gente tem uma atitude diante da vida, que é uma atitude de mais, vamos dizer, de mais acréscimo, de mais avanço na questão do otimismo. Precisamos de ter uma visão, gente, que seja mais animada, que seja mais, vamos dizer assim, positiva no sentido de acreditar que a vida pode ser melhor e que a gente pode ser mais feliz, né? Com a dose, óbvio, né, Júnior, de não exagerar. Você estava falando dos extremos, né? Então, a física diz que a vida, o que se conhece dos fenômenos da vida, tem uma respiração da expansão e do recolhimento. Então, o equilíbrio possível é um pêndulo, né? Como se fosse a gangorra que nós andamos tanto na infância, onde antes de exagerar para mais, antes de ficar muito empolgado, muito falante, você começa um movimento de volta. E antes de ficar muito fechado, muito introvertido, você começa um movimento de volta. Não existe o equilíbrio parado, tá certo, gente? Ele é movimentado, ele é dinâmico e a gente precisa estar atento para poder ver. Se você está muito agitado, muito ligado, dá uma pisadinha no freio, que é fundamental. E se você está mais para devagar, pisar no acelerador e estar atento, pensando, Júnior, que o melhor motorista para dirigir o veículo que cada um de nós é a própria pessoa. As duas palavras que eu acho fundamental. A pessoa tem que ser acolhida e estimulada. Primeiro o acolhimento, né? Em seguida esse estímulo para poder dar à pessoa mais vontade de... E aí, doutor, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa. Ótimo. Fechamos o ano, né? Pelo menos alegria, a sua participação, né, aqui no Rádio Vivo. Deixar aqui um estímulo para os ouvintes, para os internautas, lembrando que temos que tentar, pelo menos tentar tomar as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos e lembrar das duas listas que eu sempre falo, na lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais e a lista do que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos. Só 2 itens em cada lista, tá certo, gente? Prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo é uma maneira de você ir construindo autoestima, ir construindo amor próprio, e construindo uma alegria de ser quem você é, dependendo menos da opinião dos outros a seu respeito. Então, fazer a listinha do que começar e o que parar e a lista do manter, porque quando você já está conseguindo fazer ou parar o que deve parar ou começar o que precisa de ser começado, você vai então construindo uma lista anexa do manter, tá? Então, um ótimo ano novo para vocês, feito eu desejei semana passada, saúde, paz, amor, alegria e prosperidade. Amém, amém. Até. Doutor, lá só tá no Instagram também, não tá, doutor? Tô no Instagram, então é @Aloísio, escreve ALOISO, Andrade. Aloísio A. Andrade. Obrigado, viu, doutor? Até o ano que vem. Se Deus quiser. Até o ano que vem é bom, né?